Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram @IsaNovasRodrigues. Quero convidá-los para me seguir lá no Instagram, por lá eu compartilho diariamente as minhas leituras e eu também tenho TikTok, tá? Também compartilho alguma coisa por lá. E nesse vídeo hoje eu vou realizar um grande sonho, porque eu sempre quis fazer esse vídeo para vocês, mas eu dependia, claro, de comprar este livrinho aqui. E eu finalmente consegui comprá-lo. Encontrei com um preço bem bacana no Mercado Livre, comprei ele usado, tá? Mas ele veio em ótimo estado, tem algumas dobras, algumas marcas, mas tá tudo bem. E por que eu queria tanto comprar esse livro aqui? Não tenho o objetivo, claro, de ler os 1001 livros para ler antes de morrer. O meu objetivo aqui é pegar indicações, mas é claro que, como uma boa leitora que sou e amo uma lista de livros, eu amei a ideia de ir ticando dentro desses 1001 livros aquilo que eu já li. E por isso que aqui nesse vídeo, hoje, eu vou apresentar para vocês 11 livros que eu já li desta belezinha aqui. Desses 11 livros, o que eu pretendo fazer nesse vídeo? Falar, claro, de um pouquinho de cada um deles, fazer uma breve sinopse, porque assim você vai poder ver se você também quer ler esse livro, caso não tenha lido ainda. E se você já leu, por favor, deixa aqui nos comentários o nome dos títulos que você já leu. Então escreve assim, já li, e coloca os títulos que você já leu. Quero ler, e coloca também aqueles que você deseja ler, aqueles que você, através desse vídeo, ficou com vontade de ler. Então, vamos pro vídeo? Primeira coisa, esse livro enorme aqui, que contém 1001 livros para ler antes de morrer, ele é dividido em 4 partes, tá? Ele é estruturado em 4 partes. Os livros que foram publicados antes de 1800, os livros que foram publicados nos anos de 1800 até 1899, os livros que foram publicados nos anos de 1900 e os livros que foram publicados depois dos anos 2000. E aqui eu quero fazer um parênteses. Por quê? Porque nós temos aqui livros que foram publicados até o ano de 2009, tá? Livros publicados depois dessa data nós não temos. Eu organizei esses 11 livros de forma cronológica, então claro que eu vou começar com os livros que foram publicados antes do ano de 1800. Prometo que serei breve em cada livro, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos começar por esse aqui, Robinson Crusoe. Eu tenho nessas 2 edições. O título inicial do livro era A Vida e as Surpreendentes Aventuras de Robinson Crusoe. Foi publicado em 1719 por um escritor inglês, tá? E o livro, ele é narrado em primeira pessoa, a gente tem um narrador personagem, que é o próprio Robinson Crusoe, que escreveu essa história como se fosse uma história de memórias. Essa edição aqui da editora FTD, ela é bem antiguinha, nem sei se tem mais para vender. Ela é uma edição adaptada e reduzida. Aqui a gente tem a obra integral da editora Princípios, que aliás é uma editora com um custo-benefício bem bacana, porque os livros são baratinhos, né? Vocês conhecem o filme do Tom Hanks, O Náufrago? Então, o náufrago, ele sofre um acidente, né, de avião e ele é o único sobrevivente e vai parar numa ilha deserta. Então, para quem já assistiu esse filme, vai pensar mais ou menos na história desse livro aqui do Robinson Crusoe, que ele é um rapaz que gosta muito de aventuras no mar. Ele vai contra a opinião dos pais que querem que o Crusoe siga uma carreira tradicional e coisa e tal, mas ele vai contra essa vontade dos pais e parte para uma viagem de navio, acaba sofrendo um acidente, ele é o único sobrevivente e é levado para uma ilha deserta. E lá nessa ilha deserta ele vive por anos e anos sozinho. O que a gente tem de temática nesse livro, né? A gente tem principalmente a questão da solidão,
a sobrevivência, né? Ele não tinha suprimentos, ele precisou construir então as próprias ferramentas para conseguir sobreviver. E também é como se fosse um resgate ali, um retorno do mundo primitivo, tá? Porque ele precisou viver sem toda a tecnologia. E também o Robinson Crusoe passa por um período de autoconhecimento. Então tudo isso tem nesse livro, ele é muito interessante, tá? É claro que depois de muitos e muitos anos sozinho naquela ilha, o Robinson Crusoe volta a ter convívio com outros seres humanos, porque algumas pessoas surgem nessa ilha, só que são pessoas assim um pouco estranhas, tá? Que vão até essa ilha esporadicamente para fazer rituais, e são rituais de antropofagia. Sabe o que é isso? Canibalismo, é isso mesmo. Então vocês pensem na aventura. Apesar dessa solidão, tá, que o Robinson Crusoe vive nessa ilha, não é um livro parado. Por quê? Porque ele passa por vários problemas enquanto está sozinho e também passa por inúmeras aventuras quando chega esses canibais na ilha. Então pensem ali, né? É uma história com muita aventura. Gente, para quem se interessar para conhecer um pouquinho mais, tem um vídeo falando só desse livro do Robinson Crusoe aqui no canal. Vamos para o segundo livro, As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Gente, eu procurei aqui nos meus livros e não encontrei o exemplar das Viagens de Gulliver. Eu acho que eu emprestei para alguém, tá? Mas enfim, aliás, tem vídeo dele aqui no canal já em 4 partes. Então, quem quiser, eu vou deixar sempre o vídeo na descrição desse aqui. Então, vocês podem depois procurar se por acaso quiserem conhecer um pouquinho mais dessa obra, tá? Mas a capinha dele tá aqui para vocês conhecerem. Ele foi publicado em 1726. Ainda estamos nos livros anteriores a 1800, tá? Por um escritor irlandês. E é uma história que ela é muito importante para a literatura mundial. Ganhou inúmeras adaptações de história infantil, no cinema, desenho animado, relatos de viagens e até séries. E o que fala essa história? Fala do Gulliver, que é um jovem cheio de si, cheio de confiança, inclusive ele confia cegamente na superioridade da cultura inglesa e coisa e tal, tá? E ele parte por uma viagem ao desconhecido. E nessa viagem ele passa por diversos lugares, e nesses lugares a gente tem uma fusão do real, porque o livro faz críticas da realidade, tá? Mas tem uma mistura muito grande com o fantástico, né? Com o mundo fantasioso. E a gente consegue refletir sobre inúmeras coisas nesse livro. Vou citar algumas aqui. Em cada civilização que o Gulliver passa, ele faz descobertas sobre si mesmo e sobre as suas crenças. E tudo que ele acreditava que era bom, que era correto, na verdade ele começa a enxergar que não era bem assim. A confiança que ele tinha no início da história começa a desmoronar, tá? E é um livro que causa muito questionamento, e o Gulliver passa a questionar a própria cultura inglesa, e aí que entra toda a crítica do livro. É uma viagem em busca do autoconhecimento. E nós, leitores, como que nós ficamos nessa história? Nós vamos questionando e refletindo sobre essas crenças, também assim como o Gulliver está fazendo na história, tá? A gente questiona o que somos como um ser social, né? Um ser que pertence a uma sociedade, que vive numa sociedade. E como assim? Que tipo de sociedade é essa? Em cada sociedade, em cada civilização que o Gulliver conhece, ele começa a ver que o estilo de governança que existia na época, tá? E a gente consegue refletir isso atualmente também, o que dá certo e o que dá errado, e nos faz questionar também sobre essa política atual, né? O gerenciamento político. Eu não quero falar de governo específico, hein? Não é a intenção aqui do canal, não quero entrar nesse tipo de discussão. O livro trata não de um político ou de outro, ele trata da questão do gerenciamento político, como que as coisas funcionam dentro dessa hierarquia e da governança. E o livro também nos faz refletir sobre o papel da sociedade como conjunto e o que é ser civilizado e o que é não ser civilizado. Será que nós
somos civilizados? Então o livro, gente, ele traz inúmeros questionamentos, é um livro que eu super indico e é um livro delicioso. Vamos avançar um pouquinho na nossa cronologia e agora nós vamos para os livros que foram publicados a partir de 1800. Então, o terceiro livro que eu já li é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que foi publicado em 1813, escritora inglesa, segundo romance dessa escritora, tá? Ela publicou 4 e esse aqui é o segundo. E a gente acompanha aqui a história da família Bennet, que tem um pai que é um tanto negligente e uma mãe meio desmiolada, tá? Ela tem, o casal tem 5 filhas e essa mãe quer casar essas filhas de qualquer jeito, tá? O livro, ele acabou sendo criticado em alguns momentos porque ele não mostra a contextualização histórica, tá? Da época de publicação. Mas o objetivo da Jane Austen não era mostrar essa contextualização histórica, era na verdade mostrar os conflitos e os interesses dessa bolha da sociedade, dessa bolha burguesa da sociedade, tá? E que boa parte da população não tinha acesso, ela queria mostrar como que era dentro de uma família burguesa. O foco da história está na segunda filha, a Elizabeth, que conhece o Sr. Darcy, que ele é lindo, rico e muito orgulhoso, tá? E ele diz que ele nunca vai se apaixonar por ninguém, mas vocês já imaginam, né? A Elizabeth conquista o coração do Sr. Darcy, e só que no início do livro, né, no início da história, a Elizabeth se sente rejeitada por ele. Então, ela acaba criando uma aversão por ele, sabe? Um ranço. E eles acabam tendo na história uns arranca-rabos, de encontros e desencontros, tá? Mas no final das contas é uma linda história de amor, com personagens que são bem construídos. A Elizabeth, ela é uma mulher de muita força, muita personalidade, e ela é muito envolvente, a gente fica grudado ali na história querendo saber o que a Elizabeth vai fazer da vida dela, tá? E a gente, como leitor, claro que a gente torce por um final feliz para esse casal. Será que o final feliz aconteceu? E aí, ficou com vontade de ler essa história? E vamos agora para o quarto livro, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, publicado ainda, tá, nos anos de 1800, exatamente em 1866, por um escritor francês, Júlio Verne, considerado o pai da ficção científica. Ele escreveu também livros como 20.000 Léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem à Lua e vários outros. No século XIX, muitos pesquisadores estavam discutindo descobertas científicas, o que será que tem lá no centro da Terra, a questão da temperatura, será que a profundidade influencia na temperatura, a temperatura aumenta, diminui, coisa e tal. E os pesquisadores da época estavam falando muito sobre esse assunto e tentando encontrar respostas para essas questões. E o que o Júlio Verne fez? Ele explorou essa questão que estava sendo discutida na época e trouxe essa questão para esse livro aqui. E claro que dentro desse livro, ele defende que a Terra, no centro dela, é fria, como se fosse um queijo suíço com vários canais que são conectados, e as pessoas podem então por esses canais adentrando ali, descobrindo o centro da Terra. É isso que o Júlio Verne defende aqui nesse livro. Nós temos aqui o professor Lidenbrock, que ele encontra um pergaminho bem no comecinho do livro, com informações para uma viagem ao centro da Terra, e ele acaba partindo junto com o sobrinho, o Axel, que é um menino medroso, tá? Que causa durante a viagem vários problemas, e com um guia também chamado Hans, que é, gente, o fortão da história e o grande herói, tá? Porque ele salva os dois ali de grandes enrascadas. E nessa narrativa a gente acompanha então essa viagem desde a ideia da realização da viagem até o retorno para casa. Então eles passam por muitas e muitas aventuras ao longo dessa viagem. Acontece do Axel se perder lá no meio do queijo suíço, tá? Eles passam por escassez de água, escassez de alimento, eles descobrem seres vivos ali no centro da Terra. Então é claro que é uma grande fantasia misturada com aventura, e o Júlio Verne tenta ali dar explicação para esses problemas que são questionados na época.
E o Júlio Verne, claro que encontra saídas muito inteligentes, tá? Recomendo a leitura desse livro. Aliás, tem vídeo dele aqui no canal. Vou deixar a descrição aqui para vocês. Vamos agora para o livro número 5. Não podia faltar, né, gente? Uma literatura russa no meio disso. Dostoiévski, com Crime e Castigo, que foi publicado em 1866. E nessa história aqui, a gente tem como protagonista o Raskolnikov. Os nomes, eles são bem complexos, tá? Se você ainda não leu e resolver ler qualquer livro da literatura russa, eu indico que você vá anotando o nome das pessoas e os apelidos também correspondentes, tá bom? Porque os nomes acabam confundindo bastante. Mas é uma literatura tranquila, dá pra ler tranquilamente, tá? Então o Raskolnikov, a gente acompanha ele no início da história, não vou dar spoiler, porque logo no início da história ele comete um crime. Olha o título do livro, Crime e Castigo, tá? E a gente então, ao longo dessas páginas, né, de muitas páginas desse livro, a gente acompanha o pós-crime. O que o Raskolnikov faz depois do crime? Ele começa a ficar remoído pela culpa e pelos seus sentimentos, tá? Então ele tenta encobrir esse crime, ele tem medo de ser descoberto, ele começa a ficar meio maluco e acha que está sendo perseguido, com muitas paranoias, tá? E ele vai passando por esse processo de castigo, e nesse processo de castigo o Raskolnikov ele vai definhando. E nós, leitores, como que a gente fica no meio dessa história? Nós ficamos com a sensação de que a gente está na cabeça do Raskolnikov e a gente vai, parece que, ouvindo os pensamentos do Raskolnikov e vai entendendo o remorso dele, tudo aquilo que ele sente após aquele crime. Gente, é uma grande obra-prima da literatura mundial, tá? Com personagens bem construídos. A gente tem o Raskolnikov, que ele é muito completo e ele é muito complexo. E a gente também tem os amigos do Raskolnikov. A gente parece, né, a gente tem a sensação aqui na leitura que o Raskolnikov ele sente que ele está sempre sozinho, mas na verdade ele tem vários amigos e pessoas que tentam ajudá-lo, mas ele não aceita ajuda, ele não aceita a aproximação das pessoas, ele parece que ele nega o contato com outros seres humanos. Gente, tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, que eu faço análise dessa obra, bem completinho, vale a pena, tá bom? E se você não leu, eu recomendo. Agora vamos para o livro número 6, Alice através do Espelho, do Lewis Carroll, publicado em 1871, já estamos avançando, hein? Nos anos de 1800. Escritor inglês, tá? E ele foi publicado 6 anos após Alice no País das Maravilhas. Então a gente tem aqui um mundo no espelho, que é um mundo, por ser um espelho, ele é um mundo invertido e bem confuso, tá? Então essa história, ela é mais esquemática do que a história da Alice no País das Maravilhas. Ela acaba sendo um pouco mais complexa do que o livro anterior e ela fica parecendo como um jogo de xadrez, tá? A Alice no começo do livro, ela é um peão na história e ela vai passando por tarefas confusas, tá? E ela acaba se tornando lá na frente uma rainha, assim como as peças, né, de um jogo de xadrez. A linguagem desse livro aqui, ela também é confusa, ela mistura presente com passado. Por exemplo, a rainha tem um determinado momento que ela diz assim, né? Lembra de fatos que aconteceram daqui a 2 semanas. Então, usa o verbo no passado, aconteceram, com uma expressão que indica futuro, né? Daqui a 2 semanas. Então, o livro traz de propósito essa confusão e essa inversão. Se eu for comparar os 2 livros, Alice no País das Maravilhas com Alice através do Espelho, eu gostei muito mais do primeiro, tá? E aqui vai uma polêmica, né? As pessoas podem não gostar do que eu vou falar aqui, mas esse livro, ele tá sendo indicado como 1000, né? Dentro dos 1001 livros para ler antes de morrer. Gente, eu tiraria ele dessa lista facinho, tá?
As pessoas vão me matar agora, né? Porque tem muita gente que gosta desse livro aqui, mas eu não gostei, uai. É uma opinião totalmente minha, tá bom? Então é um livro que eu retiraria dessa lista aqui, porque não, para mim não faria diferença. Eu acho que Alice no País das Maravilhas é uma obra-prima, mas esse livro aqui eu não gostei muito não, tá bom? Então, isso significa que eu não recomendo essa leitura, tá? Mas é claro, se você gosta do Lewis Carroll e quer conhecer, fica aqui a dica. E vamos agora para o livro número 7. Não podia faltar, gente, um brasileiro nessa lista, né? Raul Pompeia com Ateneu. Eu tenho essa publicação aqui, bem antiguinha. Esse livro foi publicado em folhetim em 1888. Já estamos no final, né, de 1800, por um escritor brasileiro, já comentei. E Ateneu, o que é Ateneu? É um colégio para meninos, como se fosse um colégio interno que famílias abastadas, famílias ricas, famílias da burguesia, colocavam os seus filhos. E a gente tem como personagem aqui o diretor Aristarco, que ele é uma caricatura de um cara extremamente autoritário, que tem interesse em atrair pessoas ricas, tá? Alunos que tenham famílias ricas e famílias importantes, porque assim vai dar nome para o colégio. E ele só pensava em dinheiro, tá? O diretor Aristarco. Tanto que, se algum aluno ficava com uma mensalidade atrasada, ele perseguia esse aluno. E os outros estudantes percebiam isso. Por quê? Sempre que eles viam que o Aristarco estava perseguindo um determinado aluno, eles falavam: ah, esse aluno está com mensalidade atrasada. Olha só. O protagonista dessa história é o Sérgio, que é um aluno e, aliás, é o narrador da história, e ele sofre muito para se encaixar ali naquele convívio dentro desse colégio e vive muitas intrigas com outros alunos, tá? Então ele tem uma convivência difícil ali. Tem pitadas de crueldade, tá? No relacionamento entre os alunos e de homossexualismo, gente. Foi o primeiro livro brasileiro que trouxe esse assunto. Claro que ainda de uma maneira um pouco velada, tá? Não muito aberta, mas já foi um pontapé, né, inicial para falar sobre a homossexualidade dentro da literatura. Então é um marco dentro da nossa literatura esse livro aqui, tá? E ele escancara nesse livro a crueldade e o rigor autoritário da educação burguesa da época. E tem um final surpreendente. Eu super recomendo essa leitura. Vamos agora para o 8º livro e o último da época dos 1800, hein? Mais um brasileiro, gente. Quem me conhece sabe que eu sou fã desse cara e não podia faltar ele aqui nessa lista, né, gente? Machado de Assis com o livro Quincas Borba. Eu tenho aqui na minha casa essas duas edições. Foi publicado em 1891, 10 anos depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e foi no Memórias Póstumas de Brás Cubas que o Quincas Borba apareceu pela primeira vez. O Machado de Assis apresentou o Quincas Borba no Memórias Póstumas de Brás Cubas e 10 anos depois publicou um livro dedicado ao Quincas Borba. Nesse livro aqui, o Machado de Assis apresenta a tal da filosofia do Quincas Borba por meio de uma historinha de duas tribos que disputam uma quantidade de batatas para sobreviver, e aparece aquela frase que é muito conhecida, que mesmo quem não leu o livro talvez tenha escutado essa frase, que é: ao vencedor as batatas, ao vencido ódio com paixão. E essa é a tal da frase que resume a filosofia do Quincas Borba. O Quincas Borba, no início do livro, ele tá bem doente, tá sendo ali cuidado por um amigo, Rubião, que quase se tornou parente, né? Porque o Quincas Borba ia casar com a irmã do Rubião. O casamento não aconteceu porque a irmã do Rubião morreu. E o Quincas Borba morre. Não é spoiler, porque isso acontece já logo no início do livro, tá? E a gente tem então o Rubião, que se torna herdeiro universal do Quincas Borba e herda toda a fortuna, era muito dinheiro que o Rubião herdou, e herda também um cachorro do Quincas Borba, e o nome do cachorro era como? Quincas Borba. Então a gente tem o Quincas Borba homem e o Quincas Borba cão nesse livro. E o Rubião, então, ele fica com a grana do Quincas Borba e com o cachorro. Rubião é um cara ingênuo, né, que mora lá no interior. O que ele resolve fazer? Ele acha, então, né, dentro da filosofia, que ele é o grande vencedor, que conseguiu as batatas, e parte para a corte no Rio de Janeiro para viver junto com a burguesia. E lá ele, então, faz novos amigos,
amigos entre aspas, e vive um amor impossível, tá? E de vencedor, a gente vê ao longo da história que o Rubião se torna o vencido, e a gente acompanha então todo esse processo do Rubião, né, que vai sofrendo ali dentro daquela sociedade burguesa. Uma grande obra-prima da literatura brasileira e, na minha opinião, também da literatura mundial. Eu super recomendo essa leitura e tem um vídeo exclusivo dele aqui no canal. Vamos agora dar mais um passo na nossa cronologia e entrar nos livros que foram publicados em 1900. E agora nós temos o livro número 9, O Cão dos Baskerville, livro do Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, publicado em 1902. Esse aqui é o livro mais famoso do escritor e já recebeu diversas adaptações para o cinema, tá? A gente tem nesse livro aqui um clima bem tenso, uma atmosfera de suspense, de medo, aquela atmosfera de terror, assim, sabe? Então, logo no início do livro a gente tem uma morte, o Sir Charles Baskerville, ele morre e a suspeita, né, de ter cometido esse crime é um cão. Tanto que o título do livro é O Cão dos Baskerville. E esse cão é um cão assim sobrenatural, é um cão gigante, com olhos brilhantes, que exala fogo. Então é como se fosse um fantasma. Então a gente tem ali uma mistura com o sobrenatural dentro desse livro, tá? E a propriedade, né, a casa ali daquela mansão dos Baskerville fica num pântano, num lugar bem escuro, sinistro, coberto por névoas. Então a gente tem toda uma construção de uma atmosfera de terror, tá? E a população toda ali do local acredita que esse cão fantasma exista mesmo. Após o crime, o Sherlock Holmes é convidado para fazer a investigação, então ele vai até o local, o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, e eles começam então a investigar. O Sherlock Holmes é um cara completamente cético, ele não acredita nesse sobrenatural, só que coisas estranhas começam a acontecer enquanto o Sherlock Holmes está lá, e ele e o Dr. Watson passam por muitos perigos. E a gente vai acompanhando essa investigação naquele estilo Sherlock Holmes, que é aquele estilo que busca detalhes nas coisas e ele vai atrás da verdade. Será que esse cão fantasma existe mesmo? Bom, tem vídeo sobre esse livro também aqui no canal e é uma leitura que eu super recomendo. Penúltimo livro, número 10, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, publicado em 1932. É uma distopia, tá? O que é uma distopia? É uma criação do mundo anti-utópico. Aqui a gente tem um mundo futurista, que inclusive eles têm aqui fábrica de ser humano. A sociedade aqui desse admirável mundo novo é uma sociedade dividida em castas. A gente tem 5 castas. E o desejo de ascensão e de progresso, ele é retirado das castas inferiores, tá? Exatamente para não gerar desequilíbrio entre essas castas. E apenas as castas superiores que podem então perpetuar. E como que eles fazem isso? Como que eles retiram, né, esse desejo pelo progresso? Eles retiram manipulando os embriões, tá? E manipulando as habilidades específicas de cada embrião dentro da fábrica de humanos. Então, quando eles estão fabricando um humano ali, eles já sabem de que casta esse humano será. As autoridades que governam todo esse mundo novo, tá? Eles estimulam o uso de drogas, eles estimulam o sexo sem compromisso, sem vínculo emocional, exatamente para poder gerar a felicidade, gerar a satisfação dos prazeres adultos, para que as pessoas vivam felizes. Só que a gente tem aqui dentro do livro uma ruptura. Algo acontece e começa a desestabilizar esse suposto equilíbrio, tá? E os problemas começam então a acontecer e a gente tem um momento, né? Um movimento de reflexão e de questionamento dessas verdades absolutas. Eu super recomendo esse livro, ele é muito bom. Recomendo também, gente, como distopia, que eu amo 1984 e o Conto da Aia.
E vamos agora para o último livro, para vocês não dizerem que eu só leio livro velho. Eu peguei um livro posterior ao anos 2000, que é esse livro aqui, Dois Irmãos, do Milton Ratum, tá? Escritor brasileiro, mais um brasileiro aqui para nossa lista. Ele ganhou o prêmio Jabuti como melhor romance em 2001. A gente tem aqui um narrador em primeira pessoa, tá? Que é um narrador que acompanhou a história de uma família, e essa família é de imigrantes libaneses, esse narrador conta tudo que ele viu, tá? Acompanhando essa família e tudo que ele ouviu. Então a gente tem um casal chamado Halim e Hana, que são pais de uma filha chamada Rania, que é uma cópia da mãe, tá? Ela é muito parecida com a mãe, um gênio, né? E a gente tem os gêmeos, os dois irmãos, tá? Que dá nome aqui à história. E esses gêmeos, o Yakub e o Omar, eles se odeiam desde a infância. E daí a gente tem uma mãe louca no meio dessa história, tá? Que é uma mãe que, para tentar resolver os conflitos, ela acaba ampliando os problemas entre esses dois irmãos. Ela não resolve conflito nenhum, ela acaba afastando ainda mais esses dois irmãos, encobrindo um e criticando o outro. E o pai, dentro dessa história, é um pobre coitado que ele não tem força nas discussões e nos argumentos. A mãe, a Zana, sempre ganha as brigas, sempre ganha os argumentos e a vontade dela é sempre feita. É uma história de desgraças, é uma história de desencontros, é uma história de intrigas e de muitas disputas. E para completar tudo isso, a gente tem um narrador que tenta, no meio de toda essa contação dessa história, tenta desvendar quem é o pai dele, tá? Esse livro aqui ele é muito importante dentro da literatura brasileira contemporânea e ele vai entrar na lista de leitura obrigatória da FUVEST em 2024. Teremos esse livro aqui, ainda não tem vídeo dele no canal, mas claro, por ser um livro que vai entrar na lista, eu pretendo trazer uma análise completa desse livro aqui no canal. O vídeo eu acho que não ficou assim tão curto quanto eu imaginava, né? Mas eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo 11 obras que são indicadas aqui pelos 1001 livros para ler antes de morrer. Ufa, já li 11, agora tá faltando só 990. Brincadeira, tá, gente? Eu pretendo trazer outros vídeos, tá? Atualizados, né? Com outras leituras, porque claro que além desses 11, eu já li outros livros dessa lista e pretendo continuar lendo. Que aliás eu falei pra vocês que eu não pretendo ler todos, mas eu pretendo pegar muitas indicações. Então de tempos em tempos eu vou trazer atualizações daquilo que eu li desse livro aqui, ok? Então é isso, vocês gostaram? Curtam esse vídeo, por favor, e se inscrevam nesse canal. E para me acompanhar também, vocês podem me seguir lá no Instagram, @IsaNovasRodrigues. Amei fazer esse vídeo, gente, amei! Era um sonho comprar esse livro, que eu realizei esse sonho e fazer esse vídeo aqui para vocês compartilhando as minhas leituras. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.